federativo. É perguntinha de nota de rodapé, de livro, questão difícil de concurso, magistratura, Ministério Público, delegado de polícia. Mas, para nós, resuminho. Poder constituinte derivado decorrente ou secundário federativo. É a possibilidade dos entes federativos fazerem suas normas fundamentais. Os entes federativos do nosso país, quais são? Estados-membros podem fazer suas constituições estaduais. Onde está isso? Artigo 25, caput. O Distrito Federal pode fazer a sua lei orgânica, artigo 32, caput, respeitando a Constituição Federal. Estados-membros e DF precisam respeitar apenas a Constituição Federal. E muito importante, os municípios também são entes federativos, artigo 29, caput. Eles podem fazer suas normas fundamentais desde que respeitem a Constituição do Estado em que se encontra e também a Constituição do Estado onde se encontra e também a Constituição Federal. Então, o município tem que respeitar a Constituição do Estado em que se encontra e a Constituição Federal. Muito bem? Nesse caminho, nós fizemos um grande resumão de poder constituinte originário, derivado de reforma ou secundário de mudança e o derivado decorrente ou secundário federativo. E agora vamos ao segundo bloco. O segundo bloco é Pergunte ao Professor. Vamos então ver as perguntas que os nossos telespectadores, os nossos alunos e queridas pessoas que transitam pela rua fizeram de direito constitucional ao poder constituinte. Vamos dar uma olhadinha lá? As cláusulas pétreas podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado em reforma? Olha que pergunta interessante. Se as cláusulas pétreas podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado de reforma. Então a resposta, anote se você quiser, é sim. O poder constituinte derivado de reforma pode modificar as cláusulas pétreas para ampliar direitos. Presta atenção, é muito importante. Você deve ter aprendido, às vezes, equivocadamente na faculdade, que cláusula pétrea são partes da Constituição que eu não posso modificar, ponto. Está errado. Eu posso modificar as cláusulas pétreas para ampliar direitos. Eu não posso modificar as cláusulas pétreas para reduzir direitos. Muito importante, quando se fala em cláusulas pétreas, a doutrina divide em cláusulas pétreas expressas ou explícitas, que estão no parágrafo 4º do artigo 60, e em cláusulas pétreas implícitas. As cláusulas pétreas implícitas são aquelas que dizem respeito ao contexto da norma. Quem fez a Constituição e colocou alguns adjetivos na Constituição, entende que certas partes não podem ser retiradas. Vamos começar então pelas cláusulas pétreas expressas ou explícitas. Elas estão previstas no parágrafo 4º do artigo 60. E lá é dito: não serão objeto de deliberação as propostas de emendas tendentes a abolir o quê? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. É bom a gente olhar com certo cuidado esse tema. Cláusulas pétreas expressas ou explícitas são partes que eu não posso mexer para reduzir direitos. Olha que questão interessante, concurso, prova do OAB, delegado, promotor, juiz. Quando se fala em cláusulas pétreas expressas ou explícitas, estão claramente ditadas, escritas no parágrafo 4º do artigo 60. Costuma se perguntar a interpretação a contrário senso. Se está dito que o Brasil adota a forma federativa de Estado, é sinal que eu não posso, no nosso país, instituir a forma unitária de Estado. Se está dito que o voto é direto, secreto, universal e periódico, o que eu tenho que entender? O voto não pode ser indireto, aberto, restrito ou restritivo e por tempo indeterminado. Se está dito que existe a separação dos poderes, são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Não posso acabar com os 3 poderes, não posso unificar os poderes. Se está dito que eu tenho que proteger os direitos e garantias individuais, não posso acabar com o artigo 5º, por exemplo. Então, olha que interessante. As cláusulas pétreas expressas ou explícitas estão no parágrafo 4º do artigo 60. Agora, existem também as cláusulas pétreas implícitas, diz respeito ao contexto. Contexto do quê, professor? Quando foi feita a Assembleia Nacional Constituinte e a nossa Assembleia Nacional Constituinte criou a nossa Constituição, eles colocaram alguns adjetivos específicos. O Ministério Público é instituição permanente. As Forças Armadas são instituições permanentes. Significa o quê? Que eu não posso acabar com o Ministério Público e com as Forças Armadas. Além disso, o próprio artigo 60. Quem fez o artigo 60 que autoriza a mudança da Constituição? Olha, foi o poder constituinte originário.
Se colocou lá que o poder constituinte originário estabelece que o Brasil vai ser modificado de acordo com o artigo 3º do ADCT, que não existe mais, não posso mais utilizar, ou de acordo com o artigo 60, só posso modificar a Constituição de acordo com o artigo 60. Não posso modificar o artigo 60. Também um exemplo de cláusula pétrea implícita. Então, respondendo ao nosso querido telespectador, meus amigos, as cláusulas pétreas eu posso modificar para ampliar direitos, não posso modificar para restringir direitos. E olha a questão interessantíssima, prova oral da Magistratura Federal aqui de São Paulo, na 3ª região. Houve alguma alteração em cláusula pétrea recente na nossa Constituição? Sim. Onde? A Emenda Constitucional 45 de 2004 alterou o artigo 5º e instituiu o quê? Instituiu a celeridade nos processos. Artigo 5º, inciso 78. O artigo 5º, que é cláusula pétrea, ganhou mais um inciso. Muito importante. Além disso, foram criados mais dois parágrafos no artigo 5º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. O parágrafo 3º cuida da constitucionalização de tratados internacionais sobre direitos humanos. E o parágrafo 4º diz que o Brasil aderiu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, olha que interessante. O artigo 5º é cláusula pétrea, sem sombra de dúvida, e foi alterado pelo poder constituinte derivado de reforma ou de emendabilidade, para ampliar direitos, não para reduzir direitos. Então, uma questão interessantíssima, atualíssima, respondemos, acredito que a contento, e vamos caminhar, né? Vamos ver qual que é a segunda pergunta que foi feita para a gente aí, nesse nosso curso maravilhoso. Professor, na atualidade pode ser utilizada emenda constitucional de revisão? Muito bem, uma questão interessante, que é de prova oral de concurso. Meus queridos amigos, emenda constitucional de revisão, como nós explanamos anteriormente, não posso utilizar mais, não posso utilizar emenda constitucional de revisão. Por quê? Por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, olha que interessante. Emenda constitucional de revisão, nós comentamos, vamos repisar, elas só poderiam ser utilizadas, realizadas, feitas, após 5 anos da promulgação da Constituição. Onde está isso? Está no artigo 3º do ADCT. Se recordam? ADCT? Ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo 3º do ADCT diz o quê? Que posso modificar, posso fazer a revisão da Constituição, desde que respeite tais requisitos. Quais requisitos? Só poderiam ser feitos após 5 anos da promulgação da Constituição. Quando? Só após 1993, após 6 de outubro de 1993. Tudo bem até aqui? Presta atenção, só isso? Não. A aprovação é por maioria absoluta. De quem? Do Congresso Nacional. Os senhores aprenderam durante a faculdade que o Congresso Nacional é formado por 2 casas. Se recordam? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Câmara dos Deputados, representantes do povo. Senado Federal, representante das unidades federativas. Olha que interessante. Temos o bicameralismo. O que é isso? 2 casas formam o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, formado pela junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, vai se reunir conjuntamente em um único plenário e, nesse plenário, vai aprovar uma emenda constitucional de revisão. Então, olha que interessante. A modificação da Constituição, sendo utilizado uma emenda constitucional de revisão, só poderia ser aprovada por maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. Câmara e Senado juntos em uma votação por maioria absoluta. Então, olha que interessante. Emenda constitucional de revisão só poderiam ser feitas, né, naquele período específico. Pessoas foram eleitas para fazer a revisão e o povo tinha que ter conhecimento disso. Feita a emenda constitucional de revisão, quantas foram feitas? 6 emendas constitucionais de revisão. 6 emendas constitucionais de revisão. Cuidado com questão de concurso, meus amigos, não só na prova da ordem, mas concurso público por aí. Emenda constitucional de revisão, são 6 emendas constitucionais de revisão. E constitui mecanismo de mudança da Constituição. Quer dizer que para modificar a nossa Constituição, anteriormente tínhamos a possibilidade das emendas constitucionais de revisão e também de emendas constitucionais. Olha que interessante. Quer dizer que para modificar a nossa Constituição, emendas constitucionais de revisão e as emendas constitucionais. Emendas constitucionais, que nós vimos, só falei só emenda constitucional, hein? O fundamento no artigo 60 da Constituição. Artigo 60. Olha que interessante. Quer dizer que eu tenho 6 emendas constitucionais de revisão e, na atualidade, 56 emendas constitucionais. De modo que nós temos 62 modificações da Constituição. É lógico que se aumentar o número de emendas constitucionais, teremos uma quantidade maior de modificações. Muito interessante.
É importante para nós? Emenda